Boa noite, senhores vereadores, vereadora, o jurídico, funcionários da casa, o pessoal que nos assiste, a Maria, o Prata chegando aí, né? O Marino que se encontra na casa e o pessoal que nos assiste pela internet. Senhores vereadores, declaro aberta a 15ª sessão legislativa da 13ª Câmara Municipal de Vereadores do município de Santa Rosa de Lima, do dia 11 de junho de 2019. Convido o segundo vice-presidente, Rogério Schotting, para que venha fazer parte da mesa diretora. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Ademir Schlickmann. Presente. Bertilo Vandresen. Presente. Claudiomir Mendes está ausente, né? O presidente, mas serve com justificativa. Edson Baumann. Presente. Eliette Maida Rosa. Presente. Genésio Dutra. Presente. Ivo Vandresen. Presente. Leonício Laurino presente. E Rogério Schotting. Presente. Está confirmado o quórum, senhor presidente. Solicito ao assessor jurídico que faça a leitura das correspondências recebidas para esta sessão. Boa noite, senhor presidente Bertilo Vandresen, mesa diretora, senhora vereadora Eliette, demais público que aqui nos prestigia, bem como os vereadores também aqui da casa, colegas servidores e também as pessoas que nos acompanham pela internet. Ofício número 30, 2019. Excelentíssimos senhores vereadores, venho por meio desse informar e justificar que não estarei presente na sessão ordinária do dia 11 de junho de 2019 por motivos particulares, sendo que tínhamos para o momento, aproveito o ensejo para reiterar a vossas excelências, protesto de estima e consideração, atenciosamente, vereador Claudiomir Mendes, presidente da Casa. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Júlio Garcia, por proposição do deputado padre Pedro Baldicerra, convida para a sessão especial em comemoração aos 20 anos da Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia, a realizar-se no dia 17 de junho de 2019, às 19 horas, no plenário Osni Regis, na rua Doutor Jorge Luiz Fontes, 310, em Florianópolis, no que é o Palácio Barriga Verde, a sede da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Ofício 445/2019 da Caixa Econômica Federal, da representação da Gerência Executiva e Negocial de Governo de Criciúma. A Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Catarina, com cópia ao senhor prefeito Salésio Vimes, prefeito municipal. Assunto: crédito e recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Senhor presidente, notificamos a vossas excelências o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 6 de junho de 2019, no valor de R$ 85.500, na conta vinculada a termo de compromisso firmado com o município de Santa Rosa de Lima, que foi assinado em 26 de dezembro de 2013, no âmbito do programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos, sobre a gestão do Ministério do Esporte, que tem por objeto a reforma e ampliação do ginásio municipal Edson Bez Oliveira Filho. Respeitosamente, João Roberto Lopes, analista sênior da representação da Gerência Executiva e Negocial de Governo de Criciúma. Ofício circular número 9/2019 do Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Senhor presidente, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina realizará, em parceria com a Associação de Municípios, a 19ª edição do Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal, que ocorrerá em 9 etapas regionais do período de 25 de junho a 23 de julho de 2019, com o objetivo de propiciar o conhecimento e aprimorar a gestão dos recursos públicos, contribuindo desta forma para a melhoria do serviço público. Nesta edição, conforme programação e cronograma em anexo, serão ofertadas 5 oficinas técnicas: controle interno, licitação e contratos, políticas públicas, atos de pessoal
e conselhos municipais. Ao longo dos anos, o ciclo efetivou-se como o maior evento de capacitação externa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, durante o qual esta Corte de Contas exerce sua função orientadora e se aproxima dos seus jurisdicionados. Destacamos o importante apoio da Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, e da União de Vereadores de Santa Catarina, UVESC, bem como a participação efetiva do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Diante do exposto, convidamos Vossa Excelência e os demais vereadores para participarem do evento, esclarecendo que também foi reservada uma vaga em cada oficina, totalizando 5 vagas para o pessoal técnico dessa Câmara Municipal, preferencialmente do quadro efetivo. Na expectativa de contarmos com a participação de Vossas Excelências, dos vereadores e da equipe técnica desta Câmara, renovamos o protesto de consideração e apreço, atenciosamente, a Dircélio de Moraes Ferreira Júnior, conselheiro-presidente, e José Ney Alberton Ascari, conselheiro supervisor do Instituto de Contas. Ofício circular número 8/2019, do Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Senhor Presidente, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no cumprimento de sua missão institucional, vem efetuar orientação a todos os chefes dos poderes executivo e legislativo de Santa Catarina e dos municípios acerca da necessidade de se desenvolver procedimentos administrativos com o objeto de promover a busca ativa de crianças e adolescentes que se encontram na etapa de educação obrigatória que não estejam matriculados e frequentando a escola. Recentemente, esta Corte de Contas divulgou os dados referentes ao acompanhamento da Meta 1 do Plano Nacional de Educação, do exercício de 2018, os quais serão incorporados na análise das contas municipais do aludido exercício. Do resultado desse acompanhamento, por meio da aplicação de questionário, esse tribunal, no final de 2016, obteve-se que 48,14% dos municípios não promoviam a busca ativa de crianças em idade correspondente à etapa da pré-escola. Embora haja avanços na taxa de atendimento correspondente a essa etapa da educação, para alcançar a universalização é fundamental que os gestores identifiquem as crianças que estão fora da escola e garantam sua matrícula. Nesse sentido, revela-se necessário que os municípios catarinenses implementem a busca ativa, ou, se for o caso, intensifique-a, pois, além de ser um procedimento administrativo obrigatório nos termos das estratégias do Plano Nacional de Educação, é um método imprescindível para se chegar às pessoas que, por algum motivo, não têm acesso à escola, ou foram excluídas, ou estão em risco de evasão escolar. Idêntico procedimento também deve ser adotado pelo Estado, já que esta busca ativa pode ocorrer sob a coordenação da Secretaria de Educação. Entretanto, para aumentar as chances de sucesso, é fundamental que seja realizada parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, sem deixar de mencionar a necessidade de induzir a participação da sociedade civil local, por meio do Conselho Tutelar, Conselho Municipal vinculado à Educação, Associação de Bairros, lideranças religiosas, das rádios comunitárias, entre outros atores sociais. A ampliação da busca ativa deve ser efetivada com o uso da plataforma gratuita desenvolvida pelo Fundo Internacional de Emergência para a Infância das Nações Unidas, UNICEF, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e o Colegiado Nacional de Gestores Municipais da Assistência Social, o CONGEMAS, e o Instituto TIM. Outro procedimento importante é a ampliação da divulgação pelos mais diversos meios, de que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade e, em caso de não matricularem as crianças, sujeitam-se a multa de 3 a 20 salários de referência,
aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Além disso, é essencial a atuação articulada entre as esferas estaduais e municipais, principalmente para a troca de informações e definição de estratégias comuns. Lembrando que, da mesma forma que o Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei Estadual nº 16.794/2015, prevê estratégias de busca ativa nas metas 1, 2 e 3. Meta 1 é Educação Infantil, 2 Ensino Fundamental e 3 Ensino Médio. Especificamente, em relação ao ensino médio, o relatório do segundo ciclo de monitoramento do PNE, cujos dados são utilizados para avaliação da execução do PEE, no processo de contas do Governo do Estado, informa que Santa Catarina ainda está distante do cumprimento do Meta 3, que é universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos de idade e elevar, até o final do período de vigência desse plano, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 90%. Em 2017, 76,5% dos jovens entre 15 e 17 anos frequentavam o ensino médio ou haviam concluído a educação básica, sendo que desde 2015 há praticamente uma estagnação desse percentual. Portanto, a meta 3 deve ser prioritária para o poder público estadual, que deverá, entre outras medidas, adotar todas as providências para a plena implementação da estratégia 3 do PEE, segundo a qual é preciso promover a busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola de forma intersetorial, com os serviços de assistência social, saúde, proteção à adolescência e à juventude. Essas são as circunstâncias que demonstram a relevância da implementação das estratégias de busca ativa, sendo que esta Corte de Contas se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Eram essas as comunicações da Secretaria, senhor presidente. Pergunto aos senhores vereadores se houve alguma alteração em relação à ata da última sessão. Não havendo manifestação, ela vai assinada por mim e pelo secretário Leonício Laurindo. Pequeno expediente. Senhores vereadores, este é o momento de apresentação dos trabalhos individuais, onde não houve inscritos para essa sessão. Solicito ao assessor jurídico que faça a leitura da moção de congratulação 01 de 2019 pelos 20 anos de profícuo trabalho em prol do desenvolvimento sustentável e da valorização da agricultura familiar, melhorando a qualidade de vida e gerando preservação da natureza e da cultura local, fomentando a produção e consumo de alimentos orgânicos, promovendo a integração entre cidade e campo, estimulando a permanência no meio rural, e oportunizando alternativas de renda aos agricultores familiares do território das encostas da Serra Geral por meio do agroturismo. Moção de congratulação número 1/2019. Pelos 20 anos de profícuo trabalho em prol do desenvolvimento sustentável e da valorização da agricultura familiar, melhorando a qualidade de vida, gerando preservação da natureza e da cultura local, fomentando a produção e consumo de alimentos orgânicos, promovendo a integração entre cidade e campo, estimulando a permanência no meio rural e oportunizando a alternativa de renda aos agricultores familiares do território das encostas da Serra Geral por meio do agroturismo. A vereadora que abaixo subscreve requer, com base no artigo 144, parágrafo 3º, inciso 13, que seja submetido ao plenário
a emissão de moção de congratulação à Associação de Agricultura Acolhida na Colônia nos seguintes termos: pelos 20 anos de profícuo trabalho em prol do desenvolvimento sustentável e da valorização da agricultura familiar, melhorando a qualidade de vida, gerando a preservação da natureza e da cultura local, fomentando a produção e consumo de alimentos orgânicos, promovendo a integração entre a cidade e o campo, estimulando a permanência no meio rural e oportunizando alternativas de renda aos agricultores familiares do território das encostas da Serra Geral por meio e oportunizando alternativas de renda aos agricultores familiares do turismo das encostas da Serra Geral por meio do agroturismo. Com a seguinte justificativa: parabenizo a Associação Acolhida na Colônia e destaco todos os associados protagonistas do processo. Cada agricultor que apostou na ideia e investiu no agroturismo em nosso município e nos demais municípios das encostas da Serra Geral, contribuindo para que este território ficasse conhecido internacionalmente e Santa Rosa de Lima entrasse para o Plano Nacional de Turismo como destino indutor de turismo rural e como um dos 10 destinos referência do Brasil nesse segmento. Parabenizo a Associação Acolhida na Colônia pelos 20 anos que, indiscutivelmente, expressam a consagração do sucesso do trabalho da associação. Que seja dado conhecimento desta moção de congratulação à Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e à Secretaria de Turismo do município. Certo de poder contar com vossa atenção, aproveito o momento para reiterar a vossas excelências voto de elevada estima e consideração. Sala das Sessões, em 5 de junho de 2019, assina a vereadora Eliete Maida Rosa, do PT. Pergunto se algum vereador queira se manifestar sobre a moção. Vereadora Eliete. Boa noite, vereadores, funcionários da casa. Eu só gostaria de destacar, eu acabei me esquecendo de perguntar aos demais vereadores se gostariam de assinar junto, eu não sei se agora poderia ser colocado, mas eu também gostaria que fosse aprovado hoje, porque esses 20 anos são comemorados no dia 18, que é a próxima terça-feira. Então, para a gente ter assinado, né, ter pronto para entregar para a associação já até na próxima terça, dia 18. Ok? Jurídico, eu acho que você pode assinar, né? Sim, então fica aberto para quem queira assinar, né? E solicito aos líderes se querem orientar suas bancadas para a votação. Não tendo manifestação, então coloco em votação de forma nominal a moção de congratulação 01/2019. Ademir Schlickmann. Aprovo. Edson Baumann. Aprovo. Eliete Maida Rosa. Aprovo. Genésio Dutra. Aprovo. Ivo Vandresen. Aprovo. Leonício Laurindo. Eu aprovo. E Rogério Schotten. Aprovo. Então foi aprovado por unanimidade. Terminado o serviço do pequeno expediente, passamos agora a apresentar os trabalhos do grande expediente. As inscrições foram encerradas às 10 horas da manhã desta segunda-feira e não houve inscritos para esta sessão. Assuntos gerais. Pergunto se há algum vereador que deseja usar da palavra em assuntos gerais por 5 minutos sem interrupção. Vereadora Eliete. Obrigada. Eu gostaria de destacar aqui o convite que já foi lido no início da sessão, de homenagem por proposição do deputado Padre Pedro Baldissera, pelos 20 anos da Associação Acolhida na Colônia, que vai acontecer dia 17, que é as vésperas do aniversário da Acolhida na Colônia, na Alesc, às 19 horas. E há um movimento aqui de levar pelo menos 30 pessoas daqui para participar lá. Então, quem tiver interesse em participar, acredito que vai estar saindo um micro-ônibus daqui para levar as pessoas, né, os agricultores e demais pessoas que queiram participar.
tratando também da acolhida na colônia, que a gente pensa aí na produção agroecológica, pensa também no quanto que a acolhida na colônia trouxe de desenvolvimento por município, um desenvolvimento agroecológico, um desenvolvimento que preserva a natureza. Eu lembro que a gente falou na sessão passada a respeito da fosfateira, e gostaria de me desculpar aqui que na semana passada eu falei que o teor de fosfato de Anitápolis era 6,9%, eu me enganei, é 6,19%. Então é menor ainda. Tá? O que é esse teor de fosfato? O quanto tem de fosfato em relação aos resíduos. Né? É a porcentagem de P2O5, que é o fosfato. Né? Então, lendo o documento Balanço Mineral Brasileiro 2001, que está lá no site da Agência Nacional de Mineração, peguei alguns dados de lá a respeito do fosfato no Brasil e em Santa Catarina. Então, assim, a quantidade de fosfato no Brasil, há um levantamento, em Minas Gerais, tem 73,8% do fosfato nacional. 73%. Goiás dispõe 8,3%. São Paulo, 7,3%. Então, são os 3 estados que mais têm fosfato no Brasil, né, para ser explorado. Na verdade, a região de Anitápolis até não é considerado como uma exploração viável. Né? Esses 3 estados aqui têm o teor de fosfato maior, né? Por exemplo, Minas Gerais, que tem 73% do fosfato nacional, o teor do fosfato lá é 9,3%. Então, é bem maior do que o de Anitápolis, né? Que é 6,19%. Então, é muito mais vantagem explorar lá. Mesmo assim, o documento, esse Balanço Nacional do Minério Nacional, ele fala em vários pontos recomendando a exploração do fosfato em Anitápolis. Então, de fato, se a gente não se mobilizar contra a instalação da fosfateira, é possível que ela realmente aconteça. Né? E é possível que, mesmo com a nossa mobilização, ela saia. Mas que a nossa mobilização, que eu gostaria de destacar aqui, que evitasse que tragédias acontecessem, né? Como de Brumadinho, né? Que foi e de Mariana, né? Que foram grandes tragédias. Então, a ideia lá, o projeto que havia, né, segundo as informações que a gente tem, de uma fábrica que produziria a partir do enxofre o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, para lavar o minério e, a partir daí, né, sai o superfosfato. Né? Parte desse subproduto, nessa reação química, sobe para a atmosfera como SO2. O SO2 é o dióxido de enxofre, um gás extremamente prejudicial à saúde e é um potencial causador da chuva ácida. Então, a gente se apavora diante da ideia, da proposta, do projeto de construção de 2 barragens lá de 85 metros de altura. Realmente, é de assustar, considerando as tragédias que a gente já viu, é de assustar, né? 2 barragens de 85 metros de altura com conteúdo altamente tóxico, né? Porque vai ter lá os resíduos do ácido sulfúrico, que vai contaminar a água da região, vai contaminar o ar da região. Mas também, não só pelas 2 barragens, a gente tem que se assustar também com a contaminação do ar que pode gerar chuva ácida e que vai prejudicar, eu falo aqui da agricultura orgânica, mas não só a agricultura orgânica, uma chuva ácida em cima de uma agricultura, uma produção agrícola, destrói tudo, né? Queima tudo. Então, nós temos aí a possibilidade de ter esse projeto aqui de agroecologia, de agroturismo, se perder, porque se houver a instalação dessa fábrica, né, a gente corre um grande risco. Né? Na mídia foi divulgado que, por exemplo, a Defensoria Pública da União considerou que esse projeto que estava previsto lá, o risco de contaminação era extremo.
Isso saiu na mídia, né? Tá? Com relação à quantidade de fosfato, né, que Santa Catarina detém, na mídia passou que Santa Catarina detém 10,6%. Não é verdade, né? Como eu falei aqui, Minas Gerais tem 73%, Goiás tem 8%, São Paulo tem 7%. Os 10,6% restantes são do Ceará, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia e Paraíba. Esses 5 estados detêm 10,6% do fosfato nacional. Santa Catarina ainda seria o que tem mais ou menos 1/3 desses 10%, né? Mais ou menos 3,5%. Então, diferente do que a mídia divulgou, Santa Catarina não tem 10,6% do fosfato nacional, né? São 5 estados que possuem esses 10,6%, né? E reforçando, né, o teor de fosfato de Anitápolis é 6,19%. Por que o interesse, então? Acredito eu, possivelmente pela proximidade com o Rio Grande do Sul, que é um grande consumidor de fosfato, né? Então diminuiria a distância em relação a Minas Gerais, São Paulo, né? Principalmente aí uma busca pelo poder econômico, né? Não é tanto pela necessidade do fosfato, mas reduzir, economizar, né? E reduzir os gastos, né, que os consumidores têm com o fosfato. Então, assim, é bastante preocupante para nós a questão da poluição, né, das 2 barragens que estavam previstas para serem construídas, mas também da poluição do ar, da poluição das águas e a possível chuva ácida, que para toda a região aqui, não só o nosso município, né, mas todos os municípios da região seriam afetados. Tá? Eu havia falado aqui em uma sessão anterior, até falado com o presidente, hoje ele não está, né, de um professor vir aqui, a gente fazer um debate aqui na Câmara. Nós não conseguimos ainda um horário com esse professor, está bastante difícil, professor da universidade. Então, a Andréa, que é presidente da Ecosul, é doutora também em economia ecológica, se dispôs a estar promovendo esse debate aqui, junto com outras pessoas que nós convidaríamos para a gente fazer esse debate numa terça-feira aqui, numa sessão da Câmara. E depois eu consulto o presidente, né, se ele concorda, mas já consulto você se a gente poderia estar marcando esse debate para o dia 9 de julho, se poderia ser. Acho que não está de recesso ainda, né? Vai ter o que, mais uma semana? Não tem recesso, tá. Então, se for de concordância de vocês, eu consulto depois o presidente também para saber se ele concorda, né? Da gente fazer um debate, né? Convidar pessoas que têm mais informações do que eu, porque eu não sou professora de química, né? Então as informações que eu tenho aqui eu busquei lá nesse documento, como também busquei com uma professora de química para estar aqui falando hoje esses dados aí. Então, não sei se é da concordância de vocês, naquele dia acho que o presidente já falou que a gente poderia fazer, né? A gente faria esse debate, né? Faria talvez a inscrição das pessoas que gostariam de estar falando a respeito da fosfateira para a gente ter mais informações. Pode ser? De minha parte não tem problema, né? Acho que é. O Neno está me lembrando aqui a respeito de um mutirão de limpeza da SC 108, que será feito no sábado de manhã, a partir das 8 horas, né, com pessoas que tiverem interesse em participar, né, daqui de Santa Rosa e de Rio Fortuna, né, está sendo feito esse mutirão de limpeza. Então, quem puder e quiser, né, participar da roçagem, da limpeza da rodovia SC-108, né, infelizmente a gente tem que, às vezes, botar a mão da massa, né, porque o governo não está fazendo essa limpeza, né, então a gente também não pode estar sofrendo com uma estrada cheia de mato, correndo risco, né, pela questão de segurança.
Então, foi proposto esse mutirão, né? E Rio Fortuna está vindo com o pessoal de lá e nós estaríamos indo com o pessoal daqui. E ao meio-dia um churrasco ali na Nova Fátima. É isso, né? Obrigada. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 18 de junho de 2019, às 18h30. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.